Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Eduardo Fontes. Eu sou o atual presidente do Comitê de Gastrointensivismo da AMIB e é com prazer que a gente inicia mais um AMIB no ar com um tema de gastrointensivismo. Hoje nós vamos falar de disfunções graves do trato gastrointestinal e moderando essa palestra, as duas palestras comigo, eu vou ter a minha colega do Paraná, professora Fernanda Rizzi. A professora Fernanda Rizzi é a atual presidente da regional da AMIB do Paraná, intensivista titulada, membro do comitê de gastrointensivismo e a coordenadora das UTIs do Complexo Hospitalar do Trabalhador, gestora da equipe da Clínica Médica do Hospital Maternidade Luiza de Marilac e gestora da equipe médica das UTIs 1 e 3 do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Eu já vou aproveitar para apresentar os nossos palestrantes, professor Gerson Luiz Macedo, ex-presidente da SOTIERG, atual responsável pela educação continuada do Hospital Universitário de Vassouras, da Faculdade de Medicina de Vassouras, presidente do Comitê de Farmacologia Aplicada e membro também do nosso Comitê de Gastrointensivismo. Professor Rodolfo Pedro, também do Comitê de Gastrointensivismo, especialista, IB, doutor em Ciências Médicas, Medicina Perioperatória pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e membro do nosso comitê de gastrointensivismo e do nosso time de professores da pós-graduação de medicina intensiva da AMIB. Então, a gente está muito bem acompanhado hoje. Acredito que vamos ter excelentes aulas e uma ótima discussão. A gente tem aí aproximadamente 1 hora para os dois palestrantes, então cada um com 30 minutos, e ao final nós teremos ainda 30 minutos para perguntas e para o debate, que é a parte mais interessante aqui do nosso webinar. Então, eu vou passar a palavra inicialmente ao Gerson, que vai começar falando sobre falência intestinal, disfunção gastrointestinal. Gerson, boa noite. Boa noite, muito bom estar com vocês de novo. Fernanda, Luiz, Rodolfo, já estamos juntos há muitos anos, inclusive em outros eventos, e estamos nós aqui novamente fazendo esse bate-papo sobre o trato gastrointestinal e a disfunção grave. Então, me coube aqui a gente fazer um breve, uma breve apresentação em relação a um tema que realmente ele cresce, ele evolui, e temos que começar a dar um pouco mais de atenção para esse tema, porque a disfunção gastrointestinal, ela costuma ficar um pouco esquecida. Quando nós estamos avaliando um paciente grave na UTI, a gente pensa muito na disfunção gastrointestinal quando nós temos um insulto no trato gastrointestinal, e a coisa não é bem assim. A gente tem que começar a olhar um pouco mais para frente, porque simbiose e disbiose são duas palavras importantíssimas. Eu estou mostrando nesse slide aqui o comportamento da mucosa intestinal diante de uma agressão e uma, uma mucosa gastrointestinal saudável quando esse trato gastrointestinal não está sendo agredido. Então, o objetivo nosso aqui é lembrar que a gente precisa manter esse tapete verde o mais íntegro possível, porque a qualidade dessa mucosa gastrointestinal é um fator decisivo na evolução clínica de pacientes com disfunção orgânica aguda. Não obrigatoriamente essa disfunção vindo somente do trato gastrointestinal, né?
Alguns artigos mostram para a gente a importância do tema que nós temos que estudar hoje. Então, essa revisão aqui do Critical Care, o título já chama muita atenção, né? Mostrando que o trato gastrointestinal ele é considerado uma origem da nossa síndrome de resposta inflamatória sistêmica, num âmbito em que ele se enquadra nesse título, porque o santuário imunológico do nosso organismo humano é justamente o trato gastrointestinal. Então, a maior população de células, tanto do sistema imune inato quanto do sistema imunadaptativo, está justamente no trato gastrointestinal. Vocês vejam que nós temos, junto com esse sistema imune, né, cerca de 1 quilo a 1,5 quilo de micro-organismos, e lembro que essa microbiota ela tem muito mais, o genoma que está dentro do nosso organismo, que é nosso, desses micro-organismos, é muito maior que o nosso. Por que que nós precisamos ter mais de 1 quilo de bactérias saudáveis e que estão interagindo com o nosso sistema imune? Então, esse é um outro artigo interessante, né, com um órgão esquecido, quando estamos estudando disfunção orgânica grave, mas ele é considerado o motor da síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Essa foto aqui é do Hubble, né? Tá chegando até uma nave espacial aí vindo de outra galáxia. Mas quando eu olhei para essa foto, a gente tem essa mania como médico, né? A gente olha para uma foto e lembra que no nosso trato gastrointestinal temos essa bela micrografia, que seria uma vilosidades intestinais. Então, vocês observem que aqui eu tenho as vilosidades, aqui eu tenho já nessa base acima da minha lâmina própria, eu já tenho, olha só, uma integração, né, junto com criptas dos nossos modelos de atuação em proteção desse trato gastrointestinal. Então, aqui quando eu falo no intestino saudável, é extremamente importante eu lembrar que os enterócitos, as células caliciformes, as células neuroendócrinas e as células de Pannett junto, são elas que vão fazer a orquestração dessa defesa e dessa manutenção dessa homeostase gastrointestinal. Lembrando que as células de Pannett, elas têm, nesse momento, uma participação efetiva integrando aquilo que a microbiota está oferecendo de proteção para o nosso sistema orgânico como um todo, e o nosso sistema imune que está implantado, vocês vejam bem aqui, nessa base aqui das nossas vilosidades do trato gastrointestinal. Então, quando eu falo em intestino saudável, né, eu estou vendo esse gramado, né, isso aqui é uma foto em que, se eu tenho mucosa íntegra, eu tenho microbiota saudável. Se eu tenho microbiota sendo agredida, eu vou perdendo essa qualidade dessa minha mucosa e, consequentemente, do meu sistema de integração imunológico, homeostático e de nutrição, que seriam, obviamente, os pilares da função gastrointestinal no momento para a nossa discussão. Nessa base aqui, então, nós já começamos a ver aqui as células de Pannett, então elas estão sempre preparadas para que nós tenhamos, né, junto com as células M, que já seriam nossos soldados que fariam a captação de qualquer estrutura que fosse considerada nociva para o nosso organismo humano. Então, células M, eu tenho até uma foto mais esclarecedora aqui. Então, vocês vejam que eu tenho aqui na superfície dela essas microvilosidades, e é justamente nesse meu. Isso aqui é um castelo, isso aqui é uma forma de proteção incrível, em que as placas de Peyer vão representar o principal centro de oferecimento dessas células imunes para a proteção do nosso trato gastrointestinal. Então, aqui
Essa visão aqui desse slide mostra que aqui eu tenho antígenos, esses antígenos, eles tentam agredir a nossa mucosa, porém eu vou ter aqui essa proteção e observe aqui que eu tenho um linfonodo sentinela e tenho linfócitos aqui que sem dúvida nenhuma seriam as principais células que estariam modulando essa resposta, esses linfócitos que estão aqui intraepiteliais, para que eu mantenha esse equilíbrio, integrando a minha microbiota saudável e mantendo esses antígenos em condições em que ele não agridam, né, o nosso organismo humano. Então, esse santuário imunológico, eu estou trazendo para vocês aqui, para os principais grupos de linfócitos que nós temos, que seriam os linfócitos T reguladores, que, uma vez ativados, qual o objetivo deles? É justamente é, 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 fazer com que aquelas células ou aqueles antígenos, aqueles patobiontes, que tentam, obviamente, prevalecer no trato gastrointestinal, eles vão ficar por ser número menor e também com essa capacidade de proteção imunológica, eles vão ficar sem condições de fazer agressão a essa mucosa. Então, aqui eu tenho os linfócitos reguladores que fazem com que o meu linfócito, esse linfócito, ele mantenha, junto com as células de Panet, uma sinalização, um monitoramento adequado desses antígenos para que eles não sobressaiam, consequentemente, eles possam desenvolver uma resposta inflamatória a partir do momento que eu começo a perder a capacidade protetora do meu trato gastrointestinal. Então, eu tenho dois momentos bem distintos quando eu estou estudando disfunção gastrointestinal. Eu tenho uma mucosa saudável e aqui eu estou começando a ver uma mucosa, né, um gramado completamente destruído. Aqui eu tenho aquele indivíduo, estamos falando no paciente agudo, nós não vamos falar da evolução crônica desse processo de disfunção. Na disfunção aguda, então, eu vou dar um exemplo óbvio que vocês todos já conhecem: o antibiótico mal prescrito, um antibiótico que está sendo feito com um tempo além de necessário, ele vai progressivamente facilitando com que essa minha mucosa comece a ter esse aspecto. Então, consequentemente, quando eu estou olhando, né, para os meus micro-organismos que são os habitantes, fisiologicamente falando, no nosso trato do gastrointestinal e que chegam a partir do trabalho de parto e da amamentação materna, o equilíbrio entre as minhas bactérias boas, eh, bactérias mais e os oportunistas, obviamente eu prevaleço com a qualidade das minhas boas bactérias, que estão em grande número, né? A maior população bacteriana que nós vamos ter está no trato gastrointestinal, especificamente a partir da válvula ileocecal, onde eu tenho uma maior população, observe aqui o cólon, né? Com os principais gêneros de bactérias atingindo a 10 a 11, a 12, 12ª potência em números de micro-organismos que estão presentes, estão junto com a minha mucosa e esse aparato, né, de proteção, fazendo com que não haja prevalência, obviamente, do meu micro-organismo mal querendo se aproveitar dessa situação. Esse slide aqui é um slide antigo, né, mas nós temos atualmente uma capacidade muito mais é, 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 muito mais moderna para podermos qualificar essas bactérias que estão no nosso trato gastrointestinal. Então, vocês vejam aqui que o mínimo que já está se pesquisando hoje seria através de amplificação molecular, onde eu tenho já a capacidade de fazer quantificação e uma melhor classificação das espécies que estão sendo responsáveis por essa manutenção dessa qualidade de mucosa gastrointestinal. Tenho também já, com transcrição de RNA, a capacidade de fazer uma avaliação taxonômica e ainda posso já ter, através da metagenômica, avaliar função dessas bactérias. Então, hoje, o trato gastrointestinal ele é monitorado e nós temos como ver perfeitamente a qualidade das bactérias que estão no nosso trato gastrointestinal. O probleminha aqui para nós brasileiros, né, é que isso aqui é muito caro. Por exemplo, o teste mais barato para fazer essa avaliação, que é o PCR básico,
ele fica em torno de US$ 10 para uma amostra. Quando eu passo para a transcrição de RNA, isso pula para 50 a US$ 100. E quando eu quero pesquisar metagenômica, isso pode chegar a US$ 1.000 por espécime. Então, não, aqui é muito bonito, estou trazendo para vocês que nós estamos com melhor qualidade de avaliação das nossas bactérias, porém, obviamente, nós não temos aqui no Brasil a mesma capacidade de pesquisa como têm os países do primeiro mundo. Então, aqui é só para mostrar para vocês que nós somos muito pequenininhos perto do genoma da microbiota intestinal que nós temos. Essa aqui, né, daqui nós temos os dois principais grupos, né, de proteção, em que o desequilíbrio numérico entre os firmicutes e os bacteroidetes é que fazem com que eu começo a ter um desequilíbrio e, consequentemente, a maior chance de uma bactéria agressora começar, que é chamada de patobionte, começar a prevalecer e, consequentemente, eu ter a evolução, né? E a bactéria que nós estudamos mais, e clinicamente aqui nós vemos na unidade de terapia intensiva, seria a infecção pelo Clostridioides difficile. Esses grupos dominantes, então, são grupos que precisam ser mantidos em equilíbrio para que nós possamos ter justamente essa junção de funções fantásticas que a microbiota desempenha. Função metabólica, inclusive produzindo vitaminas, como vitamina K, diga-se de passagem, a fonte mais importante de vitamina K que nós temos no nosso organismo é justamente a produzida pelas microbiotas. Nem toda porcaria o enterócito consegue absorver. Essas bactérias, elas têm uma função muito importante, que é justamente digerir esses produtos que não são absorvidos pelos enterócitos, e nós vamos ter os ácidos graxos de cadeia curta, que são não só uma fonte energética, cerca de 10% da nossa fonte energética vem pela essa minha indústria da microbiota, e 90%, obviamente, das nossas mitocôndrias, mas além disso aqui, além de energia, nós vamos ter, através de um crosstalk interessantíssimo com outros órgãos, a transmissão e a manutenção homeostática através de outras células que estão distantes do trato gastrointestinal, como a glia no sistema nervoso central, como os macrófagos alveolares e assim por diante. Então, essa microbiota com o seu genoma, então, nesse sentido estrito, eu estou falando de microbioma, eu tenho fator metabólico, fator protetor com o meu sistema imune, e estrutural, nós temos inclusive uma imunoglobulina de mucosa, que é a imunoglobulina A. Então, realmente, gente, isso aqui é uma orquestra muito interessante que precisa ser estudado. Então, aqui eu estou vendo aquele meu tapete verde, que é um intestino saudável. Olha, aqui eu tenho poucas bactérias, mas a maioria são as bactérias que fazem parte da nossa célula, do nosso trato gastrointestinal saudável. Aqui, como eu falei para vocês, um linfócito T regulador que mantém, monitoriza e não deixa o macrófago, não deixa as células do sistema imune inato ficarem sem qualificação, agredindo esse pouco número de bactérias, esses patobiontes que existem. Quando eu estou alterando o meu ambiente intestinal, aqui tem a palavra-chave, que é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior problema, que são os antibióticos, considerando o doente agudo, o que eu tenho então? Aquele meu tapete de um campo de futebol ruim. Então, aqui eu tenho a disbiose. Essa disbiose, ela acontece porque eu estou diminuindo a qualidade das bactérias protetoras e estou aumentando os meus patobiontes. Consequentemente, o processo inflamatório começa então a se desenvolver, que num primeiro momento ele não é visível, e, como eu falei para vocês, nós temos inclusive a capacidade do nosso organismo, através dos linfáticos, de fazer comunicações muito interessantes, junto com o sistema porta, de todos os outros órgãos da nossa economia. Então, quando a minha população de bactérias de qualidade ela começa a reduzir em forma de desequilíbrio, nós começamos a ter alterações importantes que vão gerar, então,
a disbiose, que, apesar de nós estarmos falando, como eu falei para vocês, do trato gastrointestinal, poder afetar outros órgãos da economia, como, por exemplo, o pulmão, como, por exemplo, o sistema nervoso central e etc. Não é isso? Então, falando em disfunção gastrointestinal, eu começo a perder a hemostasia, homeostasia desse meu sistema em virtude dessa disbiose. E aqui eu começo, então, a ter manifestações clínicas que vão evoluir, e quanto mais precoce a identificação dessa fase inicial de pacientes que estão de alto risco para desenvolver a falência terminal da disbiose gastrointestinal. Então, o objetivo nosso aqui é mostrar que aqui a intolerância na recepção de suporte nutricional, a presença de ilho, seriam dois alarmes importantes, e que a continuidade da disfunção indo para a falência, aquilo que antigamente nós não entendíamos muito, por que que o paciente ele está tendo manifestações além do trato gastrointestinal, se o problema está no gastrointestinal. Olha a Sara, olha a insuficiência hepática, Rodolfo vai com certeza trazer para a gente informações importantes. A colicistite litiásica. Por que é uma colicistite litiásica? Porque isso está vindo não por causa de um cálculo que está emperrado dentro da vesícula. É essa evolução de disfunção de disbiose que está acontecendo e está trazendo a evolução clínica para a disfunção, falência do trato gastrointestinal. E aqui nós temos um modelo mais interessante de discussão, que é justamente a pancreatite aguda, que, apesar de 80% dos casos serem pacientes que não vão habitualmente estar numa unidade de terapia intensiva, os outros 20% trazem para a gente as formas mais graves, que seria o modelo de estudo que mostra a evolução desses doentes. Então, isso aqui seria a evolução dessa falência, onde o que nós temos que começar a monitorar precocemente em pacientes com sepsis, com trauma, paciente queimado, grandes cirurgias. Repito, não é só a cirurgia gastrointestinal que eu estou falando. Só para vocês terem ideia, pacientes que fazem cirurgia cardíaca, eles já chegam naquela fase inicial de pós-operatório no CTI, graças à SEC, graças a drogas, graças ao tempo cirúrgico, disbióticos naquela primeira, segunda hora de pós-operatório. Só que, obviamente, isso é um momento. Então, nós temos todo, como eu falei para vocês, todo um sistema imune capaz de resolver por si só essas agressões a curto prazo. Agora, se eu tenho um doente que evolui e eu não estou mantendo a minha qualidade dessa minha mucosa, isso a curto prazo pode continuar, e aí eu vou entrar então na falência gastrointestinal, né? Inclusive, nós já temos como monitorar, é claro que isso não está na prática do dia a dia ainda, mas nós já temos como monitorar e avaliar quais seriam os marcadores ou biomarcadores que poderiam ser utilizados, por exemplo. Nós temos aqui a citrulina, uma redução de citrulina está dizendo para a gente que o meu tapete está estragando, então, consequentemente, eu estou em evolução dessa disfunção gastrointestinal, certo? Como eu falei para vocês, né, a conexão intestino, ou essas conexões com outros órgãos, elas se dão não só pelo sistema porta, né? Nós temos o sistema porta que faz essa comunicação do trato gastrointestinal saindo para a circulação venosa sistêmica, mas nós também temos os linfáticos, né? Lembrar que o sistema mesentérico linfático é uma via expressa que sai do trato gastrointestinal e chega no ducto torácico, então, consequentemente, olha o pulmão aqui, ó, podendo ser agredido por uma via direta, onde eu estou vendo uma falência gastrointestinal em evolução. A pancreatite aguda, não é? O pâncreas, ele é muito bonito, mas quando nós estamos tratando esse paciente, vamos lembrar que quanto menos mexer, quanto mais nós monitorarmos e darmos qualidade inicialmente ao tratamento desse paciente. Mantenha esse slide aqui em homenagem ao meu professor, que trouxe para a minha vida acadêmica há muitos anos atrás, professor Paulo Dias da Costa. Eu tinha um slide preto e branco, e eu transformei o slide
porque na aula de pancreatite dele, ele tinha esses dois slides e o TIG quieto, a nossa mucosa funcionando, eu ajudando a não agredir esse meu paciente com pancreatite, está tudo bem. Agora, se eu acordar o meu TIG, então eu vou ter, consequentemente, um paciente com uma forma mais grave de pancreatite, se abordado ou mal abordado, a evolução para falência gastrointestinal, tá certo? Bem, então, essas conexões do intestino com outros órgãos, aqui eu estou mostrando para vocês a conexão intestino-cerebral, né, em que eu tenho células da micróglia, que são células do sistema imune, alimentadas também com essa conexão através do nervo vago, tanto de forma direta, como também de forma indireta pelas nossas células endócrinas. Tá? Então, vocês vejam que é um capítulo muito interessante de estudo, infelizmente eu não posso perder tempo nesse slide, que ele é importantíssimo, mas mostrando como que eu chego no sistema nervoso central e como que os meus linfócitos reguladores, olha aqui, esse fator de transcrição, isso eu preciso falar para vocês, FOXP3, que seria uma proteína que justamente modula a quantidade de resposta imune desses linfócitos reguladores para que, uma vez eu perdendo esse meu equilíbrio em relação ao monitoramento desses linfócitos, eu vou ter uma maior supressão por parte desse fator de transcrição. Então, o meu sistema imune mais suprimido do que deve, então eu abro a possibilidade para um processo inflamatório. Então, aqui eu teria as principais manifestações clínicas, né, que encontramos inicialmente nesses pacientes. Aqui, como eu falei para vocês, nós temos alguns marcadores séricos que poderemos, em breve, num futuro próximo, acompanhar monitorando o trato gastrointestinal. Iniciamos considerando grau de falência de risco, disfunção, falência e a forma mais grave, que é o paciente que habitualmente é o paciente crítico crônico não responsivo. Em 2021, saiu nessa revista da Sociedade de Nutrição o primeiro score. Observem que na avaliação desse score gastrointestinal, existe aqui em todos eles a monitorização da pressão intraabdominal como sendo importantíssima a partir do momento que eu estou vendo o meu doente. É claro, aqui eu vou dar uma ênfase aos doentes mais graves, com maiores cirurgias do trato gastrointestinal, né? E medindo justamente a PIA, né? Então aqui eu tenho um número de alerta, que é o grau 2 de hipertensão abdominal, e quando eu tenho uma PIA maior de 20, independente do aumento da pressão de perfusão, eu estou com na presença de uma nova falência ou disfunção, eu estou definindo um modelo de gravidade importantíssimo na avaliação do trato gastrointestinal. Lembrando que eu posso medir por milímetro de Hg, e se eu estiver usando centímetros de água, eu tenho que fazer a correção para 1,36. Então, o meu paciente, que é típico da UTI, ele já tem uma PIA limítrofe na normalidade. O meu paciente pós-laparotomia é o paciente para ser monitorado, e os meus pacientes, a partir de 15, 20, eu então começo a ter um maior problema em relação à possibilidade do meu paciente, a partir de 15 milímetros de Hg, desse meu paciente começar a estar nessa evolução já definida, como eu mostrei para vocês, da disfunção gastrointestinal. Então, a pressão intraabdominal, ela sem dúvida nenhuma é um método muito importante para monitorar esses pacientes. Aqui, para mostrar um doente que estava com uma dose de enteral acima do necessário para ele, observe que aqui já começa a perceber níveis de hipertensão abdominal. Então, a conduta foi rever a conduta da nutrição enteral, ela foi reintroduzida com uma quantidade menor. Então, vocês observem que, monitorando PIA, apenas revendo suporte enteral, nós conseguimos melhorar a qualidade da função relacionada à pressão intraabdominal.
Então, gente, isso aqui é o meu objetivo aqui no bate-papo com vocês. Lembrando que antibiótico ele é importante, mas pode fazer muito mal. Essa grama suja aqui é uma grama que está mostrando que o meu paciente não tem qualidade na função de mucosa, e aqui seria justamente a tentativa de se conseguir o resultado através de algumas medidas que nós vamos discutir depois, que com certeza Luiz vai fazer perguntas a respeito do que eu estou mostrando aqui agora. Desculpa se eu passei o tempo, não estou medindo. Quanto foi, Luiz? Você foi britânico, Quanto? Gerson. Britânico. Você foi britânico. Terminou exatamente com 30 minutos. Então, muito obrigado a vocês. Então, agora vamos completar provavelmente a nossa discussão com observações de Rodolfo. Obrigado, Gerson. Então, nós vamos deixar para o final as perguntas e toda a discussão, porque os temas eles se complementam. O Rodolfo vai falar para a gente sobre o paciente mais chato do ponto de vista gastroenterológico da UTI, que é o paciente hepatopata, né? Então, a gente vai falar das disfunções graves relacionadas ao doente hepatopata. Rodolfo, obrigado. Obrigado pelo convite, Luiz, Gerson e Fernando aí pela participação também. Vou só compartilhar a aula aqui, só um minuto. Beleza. Bom, a ideia é falar sobre disfunção hepática no doente crítico, né? Para fazer isso, eu vou sair um pouco da abordagem mais simples, que seria simplesmente chegar aqui e falar, esse aqui é o cirrótico dentro da UTI, essas são as complicações do cirrótico, acabou. Quando a gente está na UTI, nem sempre a gente tem esse diagnóstico pronto, e às vezes a gente tem um cara que nem tinha disfunção hepática e ele começa a evoluir com a disfunção hepática dentro da UTI. Então, eu acho interessante esse trabalho aqui do Intensive Care, que ele fala que é o seguinte, olha, quando você tem um paciente na admissão da UTI, né, isso é uma comparação de um banco de dados de 2002 e depois 10 anos depois, em 2012, né. Em 2002, aqui, quase 3% dos pacientes já chegavam na UTI com algum grau de disfunção hepática, certo? Isso passou para quase 10%, 10 anos depois. Agora, notem que essa incidência, ela dobra no decorrer da internação de UTI. É claro que depende muito da classificação que você está utilizando para dizer que seu paciente fez uma disfunção hepática na UTI, né? Mas, curiosamente, se você olhar, né, a mortalidade reduziu. Então, isso acontece aí progressivamente nas últimas décadas, onde a gente tem cuidado um pouco melhor desses doentes, esses doentes têm chegado mais cedo à UTI, o suporte tem sido instituído de forma mais precoce, mais ajustada, mais individualizada, e talvez por isso a gente está admitindo mais pacientes com disfunção hepática na UTI. A gente tem visto doentes cada vez mais graves, que por isso talvez também não chegam com disfunção hepática, mas evoluem com disfunção hepática na UTI, mas a mortalidade desses doentes tem sido menor, tá? A ideia da aula de hoje é justamente discutir como que a gente pode ajustar um pouquinho a nossa visão para cuidar desse doente que é um pouquinho diferente dos demais, tá? Então, é claro que, assim, quando você fala de disfunção hepática na UTI, um monte de coisa pode estar acontecendo. E aqui, esse autor achou muito interessante essa classificação, ele separa em dois grandes grupos aqui, né? Na verdade, 4, mas você pode botar em 2 aqui. Que é a disfunção hepática primária, ou seja, esse doente está na UTI por um problema do fígado, né? Então, é o cirrótico que descompensa, é o paciente que tomou lá 5 gramas de paracetamol e chega com insuficiência hepática aguda. Esses pacientes você vai manejar e pensar em transplantar, mas tem aqueles doentes que o fígado não é necessariamente o principal culpado, às vezes ele é um passageiro ali, naquela agonia do doente crítico, né? Ele é mais um órgão afetado, é o cara com choque séptico que faz uma elevação de bilirrubina e etc. E nesses pacientes, o manejo, essencialmente, ele fica muito mais por manejar essa doença de base do que exatamente por transplantar. E eu vou só citar, né, a questão das manifestações colestáticas na UTI, porque elas são relativamente frequentes, pode chegar até 1/3 dos doentes, elas são muitas vezes menosprezadas e a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Porque realmente o tratamento é suporte à doença base. Mas só para lembrar que alguns desses pacientes que evoluem ali com aquela colestase transinflamatória ou transinfecciosa, a maioria deles vão resolver espontaneamente, mas parte desses doentes podem evoluir sim com uma isquemia de via biliar, uma colangite esclerosante aí secundária, né? Que vai permanecer e esse doente talvez até vai ser avaliado no futuro para um transplante também, tá?
Beleza, isso tudo para dizer, então tem um outro grupo aqui que ele cita, que é o isquêmico, né, que eu também esqueci de citar no slide anterior. Então, por exemplo, o paciente tem um choque cardiogênico grave, uma SARA grave, às vezes ele vai fazer uma isquemia hepática, né. Nesse caso também, o tratamento é mais suporte, não é uma causa primária hepática, o fígado está como passageiro aqui. Então, se você notar aqui nessas causas de insuficiência hepática aguda, a causa isquêmica costuma ter uma sobrevida livre de transplante razoavelmente boa, assim, quando você vai comparar com outras causas, né, como induzida por droga, por exemplo, né? Então, é o manejo da doença de base ali, né? E aí, só para abrir um terceiro parênteses aqui nessa parte mais geral, né, de disfunção hepática como passageira, de outras disfunções, a gente tem aqui o cenário da sepse. Então, o paciente está ali internado na UTI por um choque séptico, por exemplo, né, a gente pode ter disfunção de múltiplos sistemas, tá aí o SOFA, né, para nos lembrar disso. Mas eu só trouxe esse slide para mostrar como é interessante. Muitas vezes a disfunção hepática ela é mais uma, já que eu não tenho um tratamento muito específico para ela, a gente releva, né? Mas veja, a mortalidade associada quando esse doente faz uma disfunção hepática na sepse, ela chega a superar a mortalidade dos pacientes que fazem disfunção de outros órgãos, né? Então, o fígado não pode ser jamais ali menosprezado, é um órgão ali. Eu gostei muito do slide do Gerson que colocou ali o tigre no pâncreas, né? O fígado também é um pouco mais silente, ele é meio protegido por uma dupla irrigação, mas que às vezes as coisas começam a desandar, né? E aí, assim, qual que é a ideia da aula aqui nesses próximos 20 e poucos minutos? É mostrar para vocês como que eu faço para enxergar esse doente um pouquinho diferente? Quais são os desafios que esse doente pode me apresentar que eu não costumo lembrar? Porque muitas vezes eu vou tratar esse doente como qualquer doente crítico e nem sempre isso vai dar certo, tá? Então, por exemplo, na parte neurológica, e aqui eu linko um pouco com a aula do Gerson, o que está acontecendo no intestino é fundamental, né? Então, se o doente, por exemplo, tem um HDA importante, eu vou aumentar bastante aqui a presença de amônia dentro do intestino. Essa amônia, quando for absorvida, ela deveria passar por esse processo aqui de transformação em ureia, lá no fígado, lá no hepatócito. O problema é que quando eu tenho uma disfunção hepática, e aqui vamos tomar como exemplo, por exemplo, a fulminante, né, a insuficiência hepática aguda, esse processo está muito prejudicado e essa amônia começa a acumular no sangue. E o ser humano não foi feito para acumular amônia no sangue, certo? Senão a gente morre. Isso acontece muito porque essa amônia cruza a barreira hematoencefálica, ela vai se transformar em glutamina, que é osmoticamente ativa, leva ao edema cerebral e pode levar à morte encefálica, tá? Então, acho que está tudo meio conectado. Lembrar que entre o intestino e o coração, o que a gente tem é o fígado, né? Assim, o órgão sólido que a gente tem é o fígado. Então, está tudo meio conectado ali. E aí, vou abrir esse parênteses da amônia, porque é uma dúvida quase diária ali, né? Como que eu interpreto essa amônia? Como que eu uso essa amônia no dia a dia? Então, eu vou separar em dois casos aqui para vocês. Primeiro, no doente com insuficiência hepática aguda, né? A clássica lá, a fulminante, digamos assim. O que acontece? A elevação de amônia, ela tem um impacto prognóstico importante nessa população, tá? Então, tem estudos mostrando que, especialmente acima de 150, eu começo a ver um aumento importante do risco de herniação cerebral. Isso está meio claro na insuficiência hepática aguda para mim. Tanto é que uma das principais terapias, aqui suportada por evidência retrospectiva, é a diálise contínua, para tentar segurar essa amônia, impedir que ela acumule no sangue, que ela cruze a barreira hematoencefálica, que ela chegue ao cérebro do doente, que ela cause edema cerebral, tá? Então, esse corte de 150 no agudo parece estar relacionado. Agora, quando eu vou para o crônico, essa correlação não é tão clássica assim. Então, eu posso ter encefalopatia hepática com amônia baixa, embora isso é um pouco menos frequente, né? Desculpa, eu ter encefalopatia hepática com a amônia baixa um pouco menos frequente. Agora, eu também posso ter um cenário onde essa amônia está elevada e eu não tenho encefalopatia hepática, certo? Então, eu não consigo, né, diferenciar tanto. Assim, eu uso muito mais como um valor preditivo negativo, mas ele é ruim, tá? Então, olha só aqui no caso, né, nesse slide. Quando o doente, a encefalopatia dele não é hepática, né, a amônia ainda estará elevada em 16% dos casos, tá? Beleza, só vou lembrar que se você for usar a amônia na sua avaliação, o ideal é que ela seja arterial, tá? Assim como o lactato, a amônia venosa, ela não consegue se correlacionar tão bem com os dados clínicos. Então, por exemplo, aqui a gente traz uma comparação entre a amônia sérica e a classificação de encefalopatia clássica, lá de West-Haven. Então, apenas a amônia arterial parece ter uma correlação melhor com essa classificação, tá bom? Agora, qual que é a grande dificuldade que eu enfrento na avaliação do cirrótico ou do cara com disfunção hepática aguda dentro da UTI?
A maioria das vezes, algo que vai ser mais crítico é a avaliação hemodinâmica, porque muita coisa pode estar acontecendo. Eu trouxe aqui o exemplo do cirrótico, por exemplo, né? Então, veja, eu tenho alguns sinais de alarme aqui que eles são clássicos da sepse, mas eles também podem acontecer no cirrótico. Então, por exemplo, uma alteração aguda de estado mental. Pode ser encefalopatia hepática ou pode ser sepse, né? Paciente taquicárdico, paciente cirrótico já é hiperdinâmico. Isso é sepse ou isso é cirrose? A elevação do lactato, eu já vou comentar um pouco disso no próximo slide, mas não necessariamente é sepse, o cara pode ter uma disfunção hepática mais grave, que ele não metaboliza o lactato, né? Então, hipotensão, poxa, esse paciente já é mais vasodilatado para sustentar esse estado hiperdinâmico dele por hipovolemia relativa, né? O paciente é mais oligúrico, poxa, essa hipovolemia relativa do cirrótico retém água e sódio de forma feroz lá no rim. Então, às vezes, eu tenho dificuldade em separar. Esse doente tem só uma cirrose descompensada, uma CLF, ou, na verdade, esse doente está séptico. Nem sempre esse limite é claro, tá bom? E aí eu tenho alguns outros desafios hemodinâmicos. Então, por exemplo, eu comentei que o fígado é mais endurecido. Se ele é endurecido, ele faz esse represamento de volemia na região esplâncnica, falta sangue para circular. Eu preciso aumentar o meu débito cardíaco, trabalhar de forma hiperdinâmica para compensar isso. Esse paciente tem uma certa hipovolemia relativa, certo? Então ele trabalha sempre com o débito lá em cima, ataque cardíaco, etc. Então é só dar volume. Poxa, aí eu entro num outro problema, que é o que eu vou comentar daqui a pouco. Esse doente tolera mal o volume. Então, olha só, primeiro, metade desses pacientes vão ter uma entidade chamada cardiomiopatia do cirrótico, ou cardiopatia do cirrótico. Eu tenho alguns achados lá, por exemplo, ele não consegue subir a frequência ou subir a intensidade da contração cardíaca, né? O que a gente chama de amortecimento inotrópico e cronotrópico. Ele não consegue subir a frequência quando ele precisa, ou às vezes ele é beta-bloqueado, ele não consegue contrair de forma mais efetiva quando ele precisa. Embora o grande achado da cardiomiopatia do cirrótico é a disfunção diastólica, tá? Então esse doente tem uma certa dificuldade de relaxamento. Isso pode ser perigoso aqui nesse ponto 3, onde eu falo TIPS e transplante, né? O exemplo clássico é o TIPS. Então você tem ali o fígado duro, que represa a sua volemia na região esplâncnica. E, de repente, você faz um TIPS, né? Você faz um desvio que você desrepresa essa volemia agudamente para um coração que tem disfunção diastólica, né? Porque metade desses doentes tem cardiomiopatia da cirrose. Então, esse cara não consegue tolerar esse aumento súbito de volemia. E aí, às vezes, ele entra num quadro de insuficiência cardíaca, congestão retrógrada hepática. Então, a hemodinâmica do cirrótico é complexa de você avaliar, certo? A perfusão periférica, poxa, eu vou usar o tempo de enchimento capilar. Um cara que é absolutamente vasodilatado, vasoplégico, de forma compensatória, como que eu avalio isso? Eu vou mostrar um pouco nesses próximos slides. Então, a primeira questão lembra que eu falei do fluido? Poxa, ele vive numa hipovolemia relativa, porque boa parte da volemia dele está represada aqui nesse sistema, certo? Então, vamos fazer volume. Qual é o problema? Quando eu faço volume, esse volume não vai circular livremente pelo corpo. Ele vai ficar, em parte, represado aqui nesse sistema, retroalimentando a hipertensão portal. Olha aqui esse trabalho. Então, aqui o que ele fez? Ele pegou alguns poucos cirróticos críticos ali e fez volume. E media a pressão portal antes e a pressão portal depois de dar 500 ml de cristalóide, né? Em maior ou menor grau, todos os pacientes apresentaram a elevação da pressão portal. Tá? Qual que é o risco disso? Ruptura de varizes esofágicas, por exemplo, hemorragia digestiva varicosa. Né? Então, o volume não vai circular livremente, ele vai ficar meio represado. Talvez por isso que o cirrótico seja um mau respondedor a volume, né? Então, quando eu faço volume, por exemplo, o que eu quero é aumentar o volume sistólico, 62% dos cirróticos não aumentam o volume sistólico, né? Menos de 40% de resposta volêmica. Não é o meu principal objetivo, mas se o que eu estou querendo fazer é dar volume para subir a pressão arterial média, veja só, 74% não vai subir a pressão quando eu dou volume, tá? Então, o cirrótico é um mau respondedor a volume, porque parte desse volume não vai circular, ele vai ficar represado, tá? Outra pergunta, então eu leio lá o Surviving Sepsis, ele me fala, olha, vamos fazer pelo menos 30 ml por quilo de fluido inicialmente, como expansão. Aí eu te mostro essa foto desse cirrótico e eu te pergunto, qual que é o peso desse cirrótico? Né? É 70 quilos? É 90 quilos? É 50 quilos? Né? Como que eu avalio o peso desse cirrótico? Vamos ver a altura, vamos ver o peso ideal, beleza. Mas é um doente sarcopênico com
um fígado endurecido que faz represamento volêmico, que responde mal a volume. Então, tome cuidado quando você for fazer essa expansão volêmica no cirrótico, tá? Infelizmente, a gente tem pouca evidência, porque é uma população que frequentemente ela é excluída dos trabalhos, tá? Aqui vem um outro ponto que a gente tinha comentado, que é o tempo de enchimento capilar. Então, se ele é super vasodilatado, porque ele tem uma volemia represada e ele tem que fazer o resto de volemia dele circular mais vezes, então ele precisa ser super vasodilatado, né? Isso altera a perfusão periférica, né? Então, aqui é um trabalho que eu gosto bastante de demonstrar. Olha a diferença quando eu avalio a circulação do joelho do paciente com cirrótico versus o paciente que não tem cirrose, numa mesma situação. Ele é super vasodilatado. Então, isso vai alterar tanto o Mottling score como o tempo de enchimento capilar. Nesse trabalho, por exemplo, os pacientes demoravam mais para alterar o Mottling. Só que quando eles alteravam o Mottling, a mortalidade em poucos dias era quase certa, tá? Então, fique atento, ele demora mais para alterar a perfusão periférica, mas quando altera, algo muito ruim está acontecendo, né? Só para lembrar aí o Mottling score, né? E aqui é o que a gente acabou de mostrar. Então, em poucos dias, a maioria acaba falecendo quando você altera esse score. Lembra que eu falei do lactato? Então, assim, só para circular, isso serve tanto para insuficiência hepática aguda ou para insuficiência hepática crônica. É o seguinte, quando eu tenho um lactato, né, 70% desse lactato sérico, digamos que eu estou lá com 30 de lactato, né? 70% do clareamento desse lactato, ele ocorre no fígado. 20% no rim, 10% no músculo, mais ou menos, tá? Mas o que acontece? Se 70% desse clareamento é hepático e eu tenho uma disfunção hepática, pode ser que parte desses 30 de lactato não seja má perfusão, seja falta de clareamento. Eu não tenho o meu principal órgão responsável por clarear esse lactato, que é o fígado, tá? Então, olha só, que interessante aqui, né? Para um mesmo cenário, digamos, vamos pegar aqui os pacientes que sobreviveram, né? Os pacientes que sobreviveram no mesmo cenário dentro da UTI, pacientes que não tinham fígado tinham uma mediana de lactato ali de 2,5, enquanto aqueles que tinham uma doença hepática compensada, 2,9, e aqueles com doença hepática descompensada, 4 milimol de lactato, para o mesmo cenário e para o mesmo desfecho, percebe? Então, assim, o lactato ele pode estar mais elevado nessa população com disfunção hepática. Olha que interessante, esse aqui é o mesmo doente, era uma insuficiência hepática aguda, induzida por uso de MDMA. O garoto chegou, ele não estava nem com droga vasoativa, ele estava bem perfundido. Quando a gente mediu o lactato, mensurou o lactato estava imensurável, maior do que 270 miligramas por decilitro, né? E aí o que aconteceu? 24 horas depois o lactato dele estava normal. Porque ele curou? Porque ele transplantou? Não, nesse caso foi só diálise contínua, por exemplo. A gente pegou aquele 20% de clearance renal, colocou ele na diálise contínua com a dose alta para clarear a amônia, nem era pelo lactato, né? Mas curiosamente o lactato foi caindo progressivamente, entende? Isso não acontece na sepsis. A gente tem trabalhos mostrando que quando você tem uma hiperlactatemia, porque você produz muito por conta de hipoperfusão, você pode colocar ele na diálise contínua. Esse lactato não vai clarear de forma efetiva, tá? Isso aqui só clareia porque esse paciente não tinha uma hiperprodução. Ele tinha uma completa perda do clearance hepático, tá bom? A gente demonstrou isso também num trabalho do nosso grupo, onde pacientes que ficaram sem fígado por algumas horas, quando esses pacientes aqui, eu vou mostrar na figura 2 que está mais claro, né? Essa parte verde são as horas que o paciente ficou sem fígado, né? Então, esse paciente aqui ficou aí umas 6, 7 horas sem fígado. Veja, o lactato dele continuava caindo, né? Porque ele estava nesse amarelo aqui, que era a diálise contínua. E aí tem um outro cuidado, não tomar essa queda como melhora. Nenhuma melhora clínica estava acontecendo aqui, ou hemodinâmica. A gente só estava filtrando. A gente só estava clareando, maquiando esse lactato através do clearance renal, tá bom? Vamos sair um pouco da hemodinâmica e eu vou falar algumas dificuldades respiratórias, por exemplo. Uma delas é o hidrotórax hepático. Então, veja, eu começo a fazer com que quando eu respiro, eu inspiro com pressão negativa, eu puxo a ascite para dentro do tórax. Tá vendo aqui nessa primeira foto? Eu puxo a ascite para dentro do tórax. No ambulatório, eu trato isso com diurético. Agora, quando eu estou na UTI, às vezes o doente está dispneico, não é a ascite a culpada, então às vezes eu preciso fazer uma toracocentese. Eu só vou deixar o alento de que, assim, o tratamento disso aqui mesmo é transplante. Você pode tentar fazer uma ponte com TIPS e tudo mais, na cirurgia a gente não usa mais,
mas cuidado com colocação de dreno, tá? Dificilmente você vai conseguir colocar esse dreno e depois tirar sem complicação. Ele costuma infectar, fazer trava, precisar de decorticação, e aí às vezes você deixa esse doente mais longe do transplante. Então o ideal mesmo é fazer a toracocentese sem deixar o dreno. Às vezes aquele doente mais paliativo, você deixar um dreno vai facilitar a vida dele, tudo bem, tá? Cuidado com a PIP nesses pacientes, tá? Então, por exemplo, esse aqui é estudo experimental, mas à medida que eu vou aumentando a PIP de 0, 5, 10, eu vou reduzindo o fluxo na veia porta e na artéria hepática, tá? Então, PIPs elevadas, desnecessariamente, podem prejudicar o teu fluxo intrahepático, tá bom? Além disso, na parte respiratória, lembrar que existem duas outras complicações clássicas da cirrose. Eu posso fazer tanto uma hipertensão pulmonar, exatamente como uma hipertensão pulmonar idiopática, mas ela a culpa dela é a hipertensão portal, né? Então, esse terceiro cenário aqui, onde os vasos pulmonares tentando inibir esses vasodilatadores que ficam circulando no corpo, pode começar a ficar doente e fazer uma hipertensão pulmonar, ou eu posso ter uma vasodilatação excessiva. E esse é um evento que eu tenho que tomar mais cuidado, porque ele é mais comum, né? Então aí vai de 9% até 30% dos cirróticos podem ter algum grau de síndrome hepatopulmonar, essa vasodilatação excessiva no pulmão. E aí, quando esse cara está hiperdinâmico demais, no choque séptico, por exemplo, taquicárdico, ele pode ficar ainda mais hipoxêmico, né? Essas duas entidades, o tratamento também é transplante, tá bom? Vamos sair agora para a parte de hemostasia. E aí eu quero trazer o primeiro slide para tentar desmistificar a coagulação do cirrótico, porque quando eu cuido de um cirrótico que chega na UTI e eu olho aqueles exames com a plaqueta de 50 mil e um NR de 3, na minha cabeça esse cara está extremamente coagulopata, não é isso que eu penso? Então o que acontece é que a gente começou a estudar a coagulação desse paciente mais a fundo, utilizando outros métodos como a tromboelastometria, e a gente começou a perceber que não, que na enorme maioria das vezes esse paciente tem uma coagulação preservada. Por que isso acontece? Porque ele perde tanto os agentes anti-hemostáticos como agentes pró-hemostáticos. Vários agentes são produzidos no fígado, dos dois lados da coagulação. Então, a maioria desses doentes tem o que a gente chama de hemostasia rebalanceada. Ela está equilibrada. O problema é que é um equilíbrio frágil. Se esse cara começa a descer ladeira, disfunção orgânica, realmente pode chegar uma hora que ele vai tender a coagulopatia. Então, veja só, nesse trabalho aqui em que a gente avaliou, comparando, não é nosso esse, tá? Comparando INR com tromboelastometria, que ele comparou especialmente com o CT, que é aquele comecinho da coagulação ali, o que a gente vê abaixo dessa linha tracejada, que seria ali o tempo normal para iniciar a coagulação, estão a maioria dos pacientes cirróticos, né? Isso de INRs variados. Veja paciente com INR aqui de 5,5 coagulação adequada, tá bom? Agora, claro, à medida que esse INR vai alargando, 3,5, 4, 4,5, você vê que a dispersão vai mudando para esse grupo mais de coagulopatia. Então, a maioria dos cirróticos vai estar aqui, ó, nesse quadrante inferior esquerdo, onde a coagulação é uma hemostasia rebalanceada, está adequado, né? Um INR de 2, uma plaqueta de 50, 40 mil, eu não necessariamente preciso transfundir para passar um catéter, fazer uma paracentese. Na verdade, o que os guidelines dizem é que isso não é custo efetivo, esse tipo de abordagem, porque você vai aumentar a pressão portal. Esse doente pode até ressangrar, né, uma varize esofágica, alguma coisa assim. Então, qual que é o problema de eu corrigir o INR profilaticamente, igual eu estou falando aqui agora? Você tem alguns problemas. O principal, na minha opinião, é que você vai aumentar a pressão portal. Quando você dá plasma, quando você dá sangue, quando você dá qualquer coisa que é fluido, que é volume, especialmente se é coloide, né, se é proteico, você vai aumentar a pressão portal, o risco de sangramento de varizes portais, tá? Varizes esofágicas. Agora, eu tenho outros problemas. Então, por exemplo, o que eu uso muitas vezes para definir se esse cirrótico vai transplantar ou não vai, né, são critérios como o MELD, King's College, o Clichy. Eu olho muito o fator 5, por exemplo, no Clichy. Isso tudo pode se alterar com a utilização de plasma fresco congelado, tá? Então, você pode ter esse problema aí na avaliação desse doente, tá bom? Olha lá, guideline desse ano, aliás, desculpa, ano passado, tá? O que ele falava? Poxa, pedir um INR ou manejar esse INR com transfusão de plasma, né, antes de algum procedimento, você não precisa pedir o INR e transfundir profilaticamente, o risco parece superar o benefício, porque a maioria desses doentes vai ter a coagulação compensada, rebalanceada, tá?
Então, se ele está sangrando, aí é outra história, né? Especialmente se você não tem à sua disposição a tromboelastometria, como a maioria dos serviços, né? 99% dos serviços não vão ter à disposição. Aí você vai seguir as regras clássicas do doente não cirrótico. Agora, se ele não está sangrando, evite uma transfusão profilática, tá bom? Isso pode fazer mal. Isso foi mostrado, inclusive, por esse trabalho clássico do New England, onde na hemorragia digestiva alta, um grupo de transfusão liberal morreu mais. A gente aumentou a mortalidade de quem recebia mais sangue, de quem tinha transfusão liberal, buscava uma hemoglobina acima de 9, por exemplo, esse grupo morreu mais, tá? Por que que isso acontecia? Nesse trabalho, ele avaliou a pressão portal. Então, o gradiente de pressão portal, ele aumentou significativamente nesse grupo que você saía transfundindo de forma mais liberal, tá? Estamos indo para o final aqui, disfunção renal é uma aula à parte, né? Poderia ficar uma hora aqui falando de disfunção renal na cirrose, mas só para trazer alguns conceitos importantes, vamos passar bem rápido, tá? Uma das disfunções mais comuns no cirrótico, de 20% a 50% dos cirróticos internados. No livro é relativamente fácil você diferenciar o que é uma pré-renal, do que é um hepatorrenal, do que é uma NTA, mas na vida real, especialmente dentro da UTI, isso é uma bagunça, né? O paciente cirrótico que teve um HDA, que tem uma suspeita de choque séptico, que está tomando vancocinemia, né? Desculpa, tomando vancomicina com vancocinemia elevada. Então, esse paciente, como que ele na prática avalia o que está acontecendo? Posso ter múltiplas ocasiões, múltiplas causas, tá? Então, lembrar que a hepatorrenal é um diagnóstico muito mais de exceção, tá? Preciso excluir causas mais prováveis. Então, nesse trabalho recente também, onde 2.000 cirróticos com disfunção renal aguda foram avaliados nos Estados Unidos de forma retrospectiva, eles chegaram ao diagnóstico de hepatorrenal em apenas 12% dos pacientes. Veja, isso é muito diferente do que a gente vê na prática, onde qualquer cirrótico com elevação de creatinina, a gente está dando telealbumina, né? Então, assim, a minoria desses doentes vão ter hepatorrenal, um diagnóstico de exclusão, tá? Agora, recentemente, os critérios mudaram, tá? A gente deixa para comentar um pouco disso agora na discussão, mas veja só, esses critérios ficaram muito mais sensíveis. Por que que isso acontece? Porque eles queriam começar um tratamento mais precoce, né? Trabalhos que iniciavam tratamento mais precoce, com creatininas mais baixas, parece que tinha uma taxa de resposta maior. Só que agora você começa a pegar uma população que já tinha um overdiagnosis, né, um overtreatment ali, e você começa a fazer isso de forma amplificada, todo o cirrótico agora quase vai encaixar para hepatorrenal, você começa a dar telealbumina para todo mundo. A albumina aumenta a pressão portal, telepressina aumenta a pós-carga, infarto, isquemia e etc. E é caro, né? Então veja só para citar o critério novo aí de 2024, basta que esse doente seja um cirrótico com ascite, faça uma elevação de 0,3 na creatinina, você não precisa mais expandir ele por 48 horas com albumina, você pode expandir ele por apenas 24 horas, se você julgar necessário. Se você não julgar necessário, nem expandir você precisa. E a partir daí, se ele não melhorar e você julgar que não tem uma causa mais provável, já é hepatorrenal, tá? Então, o grande filtro ficou na sua mão agora, porque o grande filtro é ausência de outra causa mais provável, né? Eu, por exemplo, se eu tenho um HDA acontecendo, geralmente eu coloco a culpa no HDA. Um choque séptico, a culpa é de choque séptico. Agora, esse filtro está na sua mão. Você que vai dizer agora se é hepatorrenal ou não. Já era um pouco assim, mas você tinha ali urina 1, ultrassom, não tem mais nada disso, tá? Então, agora, você pode sim fazer aí um risco de superdiagnóstico aí, tratamento. Para terminar, eu vou falar do prognóstico. Então, nos últimos anos, a gente começou a tentar estudar melhor isso. Então, se eu tenho uma pneumonia por hemófilos, e eu faço uma relação PF de 100, um filtrado bilateral de causa não cardiogênica, eu não chamo mais isso de uma pneumonia, chamo isso de SARA, certo? Então, no cirrótico, o pessoal está tentando fazer uma coisa parecida, que é tentar separar uma síndrome prognóstica. Quais são os cirróticos que são mais graves? Então, eles fizeram um score, chama CLF Score, que ele é muito parecido com o SOFA, né? E ele foi melhor do que o MELD, do que o CHILD, na situação do doente crítico. E aí, o que eles falaram? Gente, vamos começar a estudar só o cirrótico grave, aquele que faz uma disfunção orgânica com alta chance de morrer, para a gente fazer igual a SARA. Vamos separar um grupo, aí depois a gente começa a fazer RCT em cima disso, estudar intervenções em cima disso. E aí eles separaram esse grupo. Então, quando eu jogo nesse score e o paciente tem disfunção orgânica e a mortalidade predita dele é maior que 15% em 28 dias, eles começaram a chamar isso de ACLF.
E aí agora eu começo a estudar essa síndrome prognóstica para entender como ela funciona. É claro que ela tem uma classificação de 1, 2 e 3, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas isso ajuda a gente de forma prognóstica na beira-leito, porque eu sei qual doente vai ter uma mortalidade baixa, qual doente vai ter uma mortalidade super alta em pouco tempo, tá? E essa mortalidade tende a dobrar. Então eu preciso ficar atento para saber, esse doente é candidato a transplante? Qual que é o prognóstico desse doente dentro da UTI? Porque eu preciso conversar precocemente com essa família, tá? Só lembrar que toda essa mortalidade que a gente discute aqui é uma mortalidade livre de transplante. Se ele transplantar, muda muito o prognóstico. Agora, qual é o problema? Eu não tenho fígado para todo mundo. E o cara que vem de casa transplantar, o prognóstico dele a longo prazo é melhor do que o prognóstico do paciente com a CLF. Então, só tem um fígado. Eu vou dar para aquele cara que tem mais chance, mas que está bem lá na casa dele, ou eu vou pegar esse cara que está mal dentro da UTI, mas que tem menos chances de sair bem com esse fígado. Essa é a grande discussão, a grande controvérsia. Então, o que a gente busca na prática é pegar esse paciente que tem um evento precipitante, tem essa disfunção orgânica com risco de mortalidade maior que 15% em 28 dias, que é o tal do ACLF, Acute on Chronic Liver Failure, e fazer o quê? Defervescer esse processo inicialmente para ele entrar naquilo que a gente chama de janela de transplantabilidade. Então, o cirrótico chegou com choque séptico, droga vasoativa, entubado. Deu antibiótico, saiu a droga vasoativa, ele acordou, estubei. Ativa para transplante, se ele não tiver uma contraindicação. Entende? Por quê? Porque essa janela costuma ser pequena. Dias, semanas, meses, a gente nunca sabe. Mas daqui a pouco esse doente vai ter um novo evento. E aí eu não posso transplantar ele de novo, porque a chance cai muito dele se beneficiar do transplante, tá? Eu acho que era isso, gente. Eu agradeço imensamente o convite. Quem quiser entrar em contato aqui, a gente vai ter um momento de pergunta agora, mas eu vou deixar aqui meu e-mail, Instagram, que a gente pode conversar aí sobre gastroecivismo, mas eu fico à disposição da mesa e das perguntas para a gente conversar sobre esse tema que adoro, né? Assim, é basicamente meu trabalho quase todo dia. Obrigado, Rodolfo. Vou passar a palavra agora para a Fernanda, né, para a gente começar aí essa parte de debates, e eu já coloquei uma mensagem aqui no chat. Quem quiser fazer perguntas aqui aos nossos palestrantes, por favor, não se acanhem, podem usar o chat à vontade aí. E eu vou colocando aqui as perguntas para a mesa. Fernanda. Olá, boa noite a todos. Bem, primeiro é uma honra aí participar, né, desse AMIB no ar aí com os colegas, né, médicos aí muito renomados e com bastante experiência na área. As duas aulas foram muito boas, né, e é um desafio muito grande. E acho que a gente sempre tem uma grande angústia com o doente com uma disfunção hepática, né? Principalmente aí quando brilhantemente, né, a gente viu ali da questão das alterações, da coagulopatia, e a gente fica, né, com muitas vezes com dificuldade de não ter acesso, né, aos métodos viscoelásticos e tendo que lidar, né, com os nossos exames, digamos, tradicionais, né, e cuidar muito, né, para a gente não usar indevidamente, né, os hemoderivados sintéticos, se alguém tem, né, ou os hemocomponentes. Então, a respeito aí dessa parte, as disfunções hepáticas e tudo, eu queria fazer uma pergunta a respeito disso, sobre como que está aí a experiência, né, e o uso da diálise hepática atualmente no país. Boa. A pergunta que sempre tem no final de toda aula de insuficiência hepática, porque é o que todo mundo quer saber. O que que virou a diálise hepática, né? Então, a gente teve alguns ciclos de diálise hepática. Então, quando ela surgiu, era basicamente uma promessa, ela foi muito bem em estudos experimentais. Depois, a gente teve um grande trabalho em fulminante, né, insuficiência hepática aguda, que é um trabalho francês. Esse trabalho ela teve uma diferença não estatisticamente significativa em termos de mortalidade, tá? Ela melhorava a bilirrubina, melhorava a encefalopatia, melhorava alguns exames, mas ela não melhorava a sobrevida, não foi estatisticamente significativa a diferença de 10% que eles encontraram.
Tem só um grande problema nesse trabalho, que era o seguinte: o paciente chegava na UTI, ele tinha uma insuficiência hepática aguda, eu chamava a família, eles assinavam um termo, o doente era randomizado para começar a terapia dialítica hepática, digamos assim, né, o suporte extracorpóreo hepático. A gente tem alguns tipos deles, né? Esse doente, entre ele ser randomizado e ele ser transplantado, era uma mediana de 16 horas. Então, poxa, é muito difícil você mostrar que em 16 horas você consegue mudar a sobrevida de um paciente que vai para a melhor terapia possível, que é o transplante hepático. Então, ainda ficou aquele gostinho de tipo, poxa, será que não funciona mesmo? E aí, comecinho do ano, um dos maiores grupos que gostam do tema e que estudam o tema, que é o grupo canadense, o professor Carvelas, o que ele publicou? Ele publicou uma retrospectiva de 1.000 casos pareados, tá? Então, ele pegou 1.000 casos que usaram e tentou fazer um propense ali com 2:1 com casos que não usaram. Nessa análise retrospectiva dele, ele traz um efeito positivo em sobrevida, tá? Então, eu acho que ainda está meio em discussão e é uma área que está evoluindo, porque a gente começa a ter novas membranas. Então, qual que era o grande problema? Então, indo para a prática, né? Um filtro aí de Mars, que acho que é a mais conhecida, digamos assim, sai R$20.000. Mas diferente de um filtro de ECMO, que às vezes você vai achar num preço parecido, não vai durar 60 dias. É um filtro de diálise isso, né? Ele vai coagular daqui a pouco e etc. 2, 3 dias no máximo. Olha lá, eu nunca vi chegar tanto tempo. Então, assim, é uma terapia cara, pouco disponível, que ainda não se mostrou modificadora de desfecho de sobrevida de forma relevante. A gente começa a ter agora membranas de diálise revestidas de hepatócito, né? Que é o tal do hepatoassist, ainda pouco disponível. Foi bem no experimental, não foi tão bem ainda em estudos iniciais em humanos, não resolveu muita coisa. Então, acho que é um mundo que a gente ainda vai ter muita coisa para crescer, tá? Acho que a gente ainda não saiu dessa patinação eterna de e aí? E a diálise hepática? Em que pé que a gente está? Estamos no mesmo cenário. Bem, eu queria aproveitar, Rodolfo, como a gente abriu aí, né, falando sobre diálise hepática, então a gente já tem aqui uma pergunta, né, no chat, então vou colocar aqui, né? É o Gabriel, né? Ele é residente aí da terapia intensiva do Hospital Alcides, né? Tá, diz que é uma honra aí assistir o AMIB no ar, né? Gostou muito também das aulas e já queria aí seguir nessa parte, né, hepática e perguntou se você utiliza o Clif-Sofa no dia a dia, né? Também ele já quer saber sobre ao recém-publicado Sofa 2.0 e como convencer a realizar a hemodiálise por conta da amônia. Ele já colocou aí, então, essas 3 questões. O Sofa vou deixar para o Gerson, que ele é um grande discutidor do tema. Bom, em relação às outras perguntas, né, o Cliff Sofa eu uso todo dia, né? Eu trabalho no UTI de 16 leitos de patologias abdominais no Hospital das Clínicas, onde 35 a 40% são cirróticos, que estão ali esperando o transplante e complicam, né? A gente usa todo dia. Então, assim, só para algumas dicas, a maior acurácia entre o 3º e o 7º dia. Então, nesse comecinho, o doente pode ter uma mortalidade super alta, mas que em 48 horas mudou tudo. Então, a gente sempre tenta fazer um trial ali de 24, 48 horas, a não ser naquele paciente que invariavelmente vai falecer mesmo, né, que todo mundo sabe. E aí, passou 48 horas, a gente tem a melhor acurácia do score para avaliar a mortalidade livre de transplante. Paciente ACLF grau 3, mortalidade elevadíssima, que não é candidato a transplante, a recomendação europeia é discutir limitação ou retirada de suporte. Isso ajuda a gente a instrumentalizar a discussão com a família, tá? Em relação à amônia, olha, todo serviço que eu conheço tem esse problema. Isso só vai melhorar à medida que a informação for difundida. A melhor evidência que a gente tem é uma corte retrospectiva mostrando que é uma das poucas instituições que mudam a sobrevida na insuficiência hepática aguda. No Hospital das Clínicas, houve um trabalho de diálogo entre as equipes da UTI e a equipe da nefra. A gente avaliou junto a evidência, viu que era a melhor evidência existente, juntos caminhamos a um ponto de corte ali específico, onde a gente acha que a partir daquilo a gente tenta vir antes dos 150, porque acima de 150 você já está fazendo glutamina e edema cerebral, a gente tenta ser um pouquinho mais precoce, ali na casa de 110 a gente já está discutindo iniciar essa diálise contínua, para evitar que o doente vai chegar tão longe assim. Lembrar que ela é dose dependente, então você pode ir subindo a dose da diálise se a amônia segue subindo na diálise contínua.
Mas é construção em conjunto, a equipe da UTI, a equipe da nefrologia conversar e chegar nesse meio termo a partir das evidências que a gente tem, tá? E o SOFA, acho que ninguém melhor para falar do que o Gerson. Bem, eu acho que o Rodolfo ele foi bem objetivo quando ele mostrou que o paciente cirrótico, né, ele tem que ser visto com ou sem sepse, né? Então, esse é o ponto mais importante da discussão assim. Se você joga um SOFA no paciente cirrótico, você não avalia bem esse paciente cirrótico, considerando a infecção, nós começamos a estar fazendo as coisas erradas. Então, o SOFA, eu quero chamar a atenção que ele está avaliando uma disfunção aguda que está aparecendo no doente de forma progressiva. Doente cirrótico é um doente que já tem uma doença crônica. Esse é o ponto. Então, tem muita gente usando o SOFA para um doente que ele já cronicamente falando, o Rodolfo já disse, tratamento de cirrose é transplante. Ponto. E nós não temos ainda nada, infelizmente, que faça com que, por um preço mais acessível, né, Rodolfo, de manter um paciente, como acontece com o paciente no ECMO, o paciente com essas novas próteses hemodinâmicas, em que você consegue manter o paciente por 20, 30 dias até você ter uma melhor chance de conseguir o melhor resultado terapêutico. Então, o SOFA, e já estou avisando, tá, gente? O SOFA 2 sai amanhã. Tá? Amanhã o Sofa está no Globo, tá? Durante um tempo, junto com o professor, eu brincava muito com o professor Mervyn Singer, né? Professor, e o SOFA, e a disfunção gastrointestinal entra, não entra, ele sempre me enrolou, na realidade, né? Mas havia, obviamente, já havia uma ideia, nós já tínhamos uma ideia que é muito difícil, seria muito difícil acrescentar de alguma forma a disfunção gastrointestinal no novo SOFA que está chegando aí para gente. Então, em relação à SOFA, eu chamo a atenção, primeiro, Rodolfo deixou bem claro que eu acho que o ponto importante do que o Rodolfo falou, uma brigaiada que eu sempre tive, é o doente com cirrose que tem INR alargado, o paciente que está plaquetopênico, e você olha mal esse doente e você quer jogar SOFA em cima disso. Não pode. Ponto. Aí, se você joga o SOFA em cima disso, você começa a tratar esses números. E o doente que está estável, ou o doente que tem esse INR alargado, o paciente tem essa plaqueta alargada e você não está vendo esse paciente piorar, deixa o doente quieto. Eu acho que isso aí, foi a coisa, eu particularmente, eu vi isso aí de uma forma muito clara do que o Rodolfo disse. Eu não tenho a tromboelastografia, vamos ter agora, tá? Mas um serviço que tem a tromboelastografia, eu acho que isso aí é um ganho fantástico. Por quê? Se você tem um doente cirrótico, é outra coisa importante, né? Rodolfo, hoje foi pleno. O doente cirrótico é um doente balanceado. Por quê? Ele tem disfunção de coagulação e tem disfunção de anticoagulação. Então, esse doente balanceado, ele não pode ser visto de uma forma simplista e protocolar. O que vai fazer a diferença realmente vai ser a tromboelastografia nos doentes limítrofes. Esse valor acima de 100, por exemplo, para amônia. Eu acho que isso aí vai trazer para a gente, né, uma coisa muito interessante. O paciente está subindo amônia, o paciente está grave, você está vendo se tem uma segunda outra causa que possa estar explicando essa, amônia se elevando no doente, e você, nesse momento, é que você pode, com certeza, fazer a melhor avaliação do seu doente. Então, o SOFA tem valor no doente que é bem visto. Se ele não está sendo bem visto, você vai graduar e você vai fazer mais do que deve. Eu acho que isso aí que é o ponto mais importante. Obrigado, Gerson. A gente tem mais uma pergunta aqui, Rodolfo, ainda em cima dessa questão da diálise. Na insuficiência hepática aguda, a diálise intermitente ou contínua? Beleza, então, também é uma pergunta que tem em toda a aula, porque a maioria dos serviços não tem a diálise contínua também disponível, né? A maioria dos serviços é diálise intermitente. O que a gente tem é essa corte retrospectiva, tá? O que que ela mostra? A diálise intermitente não foi capaz de reduzir a amônia de forma efetiva
e não foi capaz de melhorar o desfecho, tá? Isso muito pelo volume de distribuição da amônia, a hipótese, né? Qual que é a questão? Você fez 6 horas de uma diálise ali intermitente. Nessas 6 horas, você até reduziu a amônia sérica, né? Diminuindo a quantidade de amônia que passa lá para o cérebro e começa a virar glutamina. O problema é que na hora que você desliga a diálise intermitente, tá cheio de amônia no músculo que vai pular para dentro do sangue e esse nível sobe rapidamente. Então você não consegue ao final da terapia fazer uma avaliação sérica e mostrar, nossa, olha como a amônia está caindo. Durante a terapia, sim, mas depois da terapia, não. E isso não parece estar correlacionado com melhora de desfecho. Então ela não reduziu mortalidade, apenas a contínua. Então, na prática, infelizmente, quando a gente não tem o que fazer, eu já vi gente utilizar. Agora, o que eu posso falar é o que tem na evidência. A evidência é diálise contínua, infelizmente. É muito caro. Perfeito, obrigado, Rodolfo. Gerson, a gente tem aqui uma pergunta também do Marcos Paulo, acerca do transplante de microbiota fecal, que você falou que certamente eu ia te provocar, né? O Marcos já fez isso por mim. Então, assim, em que ponto que a gente está em relação a isso, Gerson? O transplante fecal, ele com certeza ele está chegando para ficar. Isso é o primeiro ponto, né? Só temos que lembrar que o transplante fecal, para ser feito, ele tem que ser feito com o doador saudável. Existe um protocolo rígido para fazer a doação. Essas fezes têm que estar colhidas no máximo em 6 horas, né? E depois de uma bateria de exames para que dê garantia da qualidade desse transplante. Isso, obviamente, considerando o doente que nós não estamos resolvendo. Esse é um outro ponto, né? E o doente que se beneficia, né? E agora nós, inclusive, já temos as cápsulas. Esse é um outro ponto importante, né? A visão atualmente do transplante, no caso fecal, ele está muito voltado para a não progressão ou para impedir que o paciente tenha recidiva. Então, quando você faz o transplante fecal, você está tratando uma melhor qualidade, trazendo um tapete de melhor qualidade para aquela mucosa que eu mostrei para vocês. Tem uma mucosa muito ruim, que é aquela mucosa do campo do Flamengo, e tem uma mucosa muito boa, que é do campo do Corinthians, lá, vou fazer uma homenagem ao Rodolfo aqui. Então, quando você está fazendo transplante fecal, você quer o campo do Corinthians. Entende? Então, na realidade, o transplante fecal, ele chegou, não é? Existem alguns centros que estão com trabalhos bem interessantes. Aí em São Paulo, né? O Einstein, o Sírio estão competindo e daqui a pouquinho nós vamos ter resultados aí sendo trazidos. Agora, no Congresso em Curitiba, tá? Nós já vamos ter algumas coisas muito importantes sendo trazidas. No Nordeste também, Maceió. O que falta, na realidade, é a gente ter o expertise, né? Acostumar a fazer. Então, o transplante fecal, ele veio, né? Se você perguntar para mim hoje, bem, o doente, ele tem uma disfunção gastrointestinal, você não quer que esse paciente piore, ou ele é um paciente de alto risco para um novo evento, sem dúvida nenhuma, o transplante fecal é a conduta mais adequada. Estou olhando aqui para ver se temos mais alguma pergunta. Enquanto isso, Fernanda, se quiser fazer algum comentário ou pergunta também aos nossos convidados, por favor. Gerson, Oi. seguindo então, né, nessa linha dessa questão, né, do transplante aí, né, fecal, igual você falou, veio para ficar, as cápsulas, enfim. Mas a gente ainda está caminhando, né, em relação a isso, a gente tem uma dificuldade. Enquanto a gente não tem isso estabelecido aí, mais alguma outra coisa que você acha que possa ser algum adjuvante, algum outro aliado aí para o nosso manejo desse doente? Não temos. Uma coisa que é promissora
Mas aí não é lá no doente que nós vemos, eu, você, o Luiz, nós que fazemos terapia intensiva, né? Muito se discute em eventos, no passado a gente estava até numa mesa, o Ricardo está num congresso agora em Brasília, que é o congresso de enteral e parenteral, né? É, probióticos e vamos usar, não vamos usar, não usa. O modelo, o nosso doente não é para usar, né? Tem até, aí começa aquelas discussões em relação a estabelecer a conduta para ver se realmente isso pode trazer benefício. Nós não temos essa resposta. Primeiro, não temos essa resposta. E segundo, é claro que existem artigos publicados, e não são poucos, mostrando que o meu doente mais grave, o meu doente com mais tempo de terapia intensiva, é um doente que já está em imunoparalisia. Então, ele já tem um sistema imune de monitoramento, principalmente o sistema imune adaptativo, já na balança da anti-inflamação que não está legal, né? Então, existe sim, inclusive, você usar isso e o paciente trocar um evento por outro grave, como, por exemplo, uma sepse fúngica. Isso também é uma realidade. Então, entre o tratamento e a, e a profilaxia da recidiva, o que nós temos realmente de eficácia para poder melhorar essa microbiota, esse tapete, é o transplante fecal. Nós não temos outra conduta. Os americanos têm a fidaxomicina, só que é muito cara. Esse antibiótico é muito caro. O tratamento, ele não é. Nós que trabalhamos, eu particularmente sempre trabalhei no Sistema Único de Saúde, eu não teria nem condições de usar esse antibiótico. Porque a propaganda, né, a partir de 2010, quando ela foi lançada, em relação a você diminuir recidiva, né, ela veio. Né, os americanos usam, mas o americano ele é o que mais gasta com saúde no mundo e ele gasta muito, né? Ele não abre mão de gastar muito. Só que ainda existe uma não certeza, né, de você estar usando a fidaxomicina como se fosse uma maneira de você impedir ou reduzir, impedir a recidiva. Impedir é muito difícil afirmar. A redução, os trabalhos estão tentando mostrar que isso é possível. Fora isso, nós não temos realmente nada, não. Eu vou fazer uma Ok. provocação. Opa. Fernanda, eu vou aproveitar seu gancho aí, vou fazer uma provocação até os dois, né? Porque é um tema que tem um pouco a ver com os dois. A gente, durante muito tempo, na verdade, essa discussão já existe há 40 anos, a gente tentou modular o microbioma, tanto na insuficiência hepática, especialmente na crônica, quanto agora na questão do reconhecimento, né, da desbiose com antibióticos que são capazes de promover uma descolonização seletiva. Então, eu queria ouvir de vocês como que a gente está em relação à descolonização intestinal seletiva, para os dois tópicos. Vai, Rodolfo. Isso aí eu mostrei o zoológico nosso, né? Eu mostrei. Curiosamente, amanhã, o Gerson falou, amanhã sai o Sofa 2.0, né? Tá tendo o europeu. E aí no Hot Topics lá vai ter, acho que o Sofa 2.0 é a primeira palestra. O último trabalho a ser apresentado é um trial de descontaminação seletiva em pacientes em ventilação mecânica, né? Acho que é um tema que, assim, os primeiros trabalhos eram trials positivos da Holanda, aonde um grupo específico fazia e os dois trabalhos deram certo, mas era sempre no mesmo lugar. Eles tinham baixa incidência de bactérias multiresistentes, né? E eles melhoravam sobrevida, melhoravam PAV, etc. Acho que ano passado, ou faz uns 2 anos, saiu um trial grande em que ele ficava meio em cima do muro, com análise bayesiana ele era positivo, sabe? Era um negócio meio assim. Então, estou bastante curioso para ver o que vai sair nesse trabalho amanhã, em relação à descontaminação seletiva. Eu acho que o racional é interessante. Agora, cada trabalho usa um esquema diferente,
tem uns que usam só antibiótico enteral, outros misturam enteral com venoso, tem o risco das bactérias multiresistentes, então tem que saber qual serviço que você está, e hoje eu não conheço no Brasil um serviço que não tem problema com multi-R, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou animado de ver o que vai vir nesse trabalho, quanto que a gente pode melhorar, porque eu realmente acredito que a gente tem boa parte do que acontece com o doente crítico, a resposta está ali no intestino, acho que é o que o Gerson mostrou. Ao mesmo tempo, eu tenho um certo receio de falar, poxa, a gente vai manipular isso? Será que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Será que isso vai ser bom para todo mundo? Para quem que eu individualizo isso, né? Inclusive, esse Hot Topics também, eu acho que ele vai trazer, essa é a opinião minha, ele não vai trazer coisa boa não, porque é o que você falou, ele não vai trazer coisa boa, né? É porque nós estamos mexendo novamente com o antibiótico, né? Se eu vou fazer o antibiótico oral, né? Por que que, é, por exemplo, a nossa vancomicina, a gente quebra a ampola e joga na sonda nasogástrica, não é isso? Ela mudou alguma coisa? Ela fez alguma coisa diferente quando nós estamos trazendo, por exemplo, o diagnóstico, que é o que nós estamos discutindo aqui, da infecção por clostridiose? Isso é o ponto, né? Agora, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que vai vir com força, justamente não só, né, não sendo a descontaminação seletiva, mas a qualidade da contaminação objetiva. Eles estão selecionando aquele grupo de gêneros de micro-organismos para que eles façam justamente essa essa mudança da nossa microbiota com a qualidade do micro-organismo. Isso aí vai ser uma coisa muito interessante. Eu mostrei para vocês, né, dos alunos, né, em que nós temos aqui duas populações enormes, né, dos firmicutes, principalmente, né, quando você tem um desequilíbrio nesse grupo de micro-organismos, principalmente em relação à produção de ácidos biliares, se for primário ou secundário, estão estudando isso à beça. Eu ainda tô mastigando esse negócio aí, mas eu estou vendo que a hora que nós tivermos a sopa da bactéria boa, né? A hora que eles conseguirem isso, eu acho que o resultado vai ser melhor. Não sei o que que você acha, Rodolfo. Eu estou começando a ver esses trabalhos que esses caras conseguem coisas incríveis, mas eles estão conseguindo isso por causa eles têm dinheiro para qualificar, fazer a taxonomia, inclusive fazendo avaliação funcional através da metagenômica com o micro-organismo que vai ser utilizado. Isso eu acho que isso vai dar liga. A gente tem aí probióticos de quarta geração, né? Na tentativa de diminuir um pouco a potencial virulência desses probióticos de primeira geração que a gente usa ainda até hoje, diga-se de passagem. E esses consórcios aí, né? Eles chamam de consórcios de microbiota manipulados aí por genoma. Enfim, a gente tem aí mais 3 minutinhos para fechar. Queria saber se Fernanda quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário. Nós não temos outras perguntas no chat. Bem, acho que as discussões elas foram excelentes, né, a respeito aí do que a gente tem de mais moderno e de ponta, né, ou como é que estão essas atualizações, e já estamos, inclusive, ansiosos aí com as publicações de amanhã, né? Mas, apesar de tudo isso, que é o que a gente sempre discute, assim, a preocupação também, muito que eu tenho, é sempre, claro, e todas as outras UTIs, né, que a gente tem no país, como as pessoas realmente encaram o trato gastrointestinal, né, e suas disfunções, como que fica, será que todo mundo tem o entendimento da importância de uma dieta precoce, quando o doente tem condições de fazer esse manejo, de lembrar muitas vezes o quanto a gente usa opioide para fazer analgesia,
né, levando, e daí os doentes estão constipados, e daí a gente olha, então, isso é ruim, isso é bom, começa, daí entra a lactulona, e depois o doente faz diarreia, e depois ninguém sabe mais o que está acontecendo, que ele já usou antibiótico, a gente não sabe mais se aquilo tem infecção ou não tem. Então, acho que um pouco, só para lembrar o quanto esse manejo básico, ele é muito importante, né? A gente tem que estar sempre muito alinhado com o que a gente tem de melhor, mas toda essa parte básica, ela é de extrema importância e faz muita diferença aí para todos os doentes, né? Que a gente cuida, acho principalmente aí tem bastante gente em formação, né? Vai estar em breve aí, tem residentes que logo estarão titulados, né? A gente quer tudo, né? Mas e o que a gente tem dentro do básico que a gente tem? A gente está entregando um básico bem feito? Porque é difícil também, né? A gente está atento aí com todos esses doentes. A gente tem uma equipe multidisciplinar, tem a nutrologia, a equipe de nutricionistas é presente, eu consigo, né, desenrolar tudo isso no meu dia a dia. Então, lembrar aí, quis aproveitar esse momento para lembrar um pouco disso. Em Excelente, relação excelente, essa, excelente. essa- Eu estou esse, eu tô procurando a mãozinha das palmas aqui, mas não estou achando. a Fernanda, né? Ela foi na ferida, né? Ela foi na ferida, porque na realidade o nosso doente ele começa a dar problema a partir do sétimo dia, né? Se a gente continua fazendo as coisas, não pensando que até Deus no sétimo dia ele descansou, porque ele deu domingo, né? A gente vai continuar fazendo coisa errada. Esse é um ponto importante, né? Com relação ao básico, o básico é o que realmente vale, é o que é a Bela Leito. Eu costumo falar muito disso. Um slide fantástico que o Rodolfo mostrou, é o que está no livro, não é, Rodolfo? Aquilo ali é fantástico também. É o que está no livro e é o que nós vemos no nosso dia a dia. Isso aqui é o ponto básico. Não adianta você querer dar uma aula maravilhosa se a hora que você está na beira-leito, você não está saindo do livro. Eu falo muito isso já há um bom tempo. Gente, a gente tem que sair do livro. Se a gente ficar no livro, nós vamos continuar fazendo uma medicina achando que nós estamos fazendo o melhor. E não é assim. Em relação a esses probióticos maravilhosos que o Luiz falou aí, quando ele falou em probiótico que a gente continua usando, é o probiótico materno, né, Luiz? Tem que lembrar o nome dos bichinhos, né? Então, quando você faz lactobacilos, quando você faz esses micro-organismos, é porque a gente pensa que o que veio muito bom para a gente veio o que a mãe passou para a gente, né? Quando começou no leite materno. Só que agora nós estamos conseguindo fazer genotipagem. Nós estamos conseguindo fazer uma avaliação mais apurada dos micro-organismos que realmente eles vão fazer diferente para botar aquele tapete verdinho, bonitinho. Então, acho que isso aí é promissor. Aí eu acho que a nossa evolução em relação a probióticos vai chegar na hora certa. Mas, por enquanto, realmente, nós não temos essa evidência. Bom, pessoal, a gente tem um tempo, né, programado, então queria agradecer mais uma vez Rodolfo, Gerson, Fernanda, e especialmente a todos que acompanharam aqui essa aula. Eu acho que a Fernanda resumiu o que eu tinha pensado como fechamento, é a gente chamar a atenção o tempo inteiro para a importância que o trato gastrointestinal tem, que não é só a ventilação mecânica, não são os métodos dialíticos, não é só a hemodinâmica e a monitorização hemodinâmica super armada, mas existem coisas simples, né, que a gente às vezes não valoriza muito, uma distensão abdominal, um vômito, que podem Isso, estar mostrando aí a disfunção gastrointestinal. E essa disfunção ser um motor de problemas em todos esses outros órgãos. Então, a nossa missão aqui é essa, eu acho que foi super cumprida. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Queria dar, então, boa noite a todos vocês e lembrar do Congresso, né, do Congresso Brasileiro, que vem aí, semana que vem. Inscrevam-se lá, no site da AMIP. Boa noite. Muito obrigado a todos.
Boa noite Boa para Boa vocês. noite, noite, boa obrigado. noite. Tá? Aguardo vocês, hein? Até amanhã. Valeu, valeu. Estamos chegando Até. aí, Fernanda. É, bem.